Amém, meus irmãos, saúdo a todos na paz, Senhor Jesus. Vamos aguardar um pouquinho aí, até o pessoal ir chegando, para ouvir a palavra de Deus. Está falando um pouquinho sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, neste dia abençoado, qual é um dia onde normalmente as pessoas estão com a família, estão com os filhos, estão em casa, no descanso do trabalho. Então, eu vou trazer uma palavra aqui, antes da gente vamos fazer uma oração, tá? E eu creio que aí no Face a maioria já nos conhece, mas tem muita gente no meu Face, como eu uso o Facebook só para divulgar o meu trabalho na obra de Deus, de pregação, de também o trabalho que eu tenho no YouTube, Tem um trabalho ali no YouTube que a gente está sempre colocando os vídeos, algumas pregações também, alguns ensinamentos. Amém? Então, desde já, vamos fazer uma oração e esse vídeo vai ficar aí no Face, vai ficar aí também, talvez eu compartilhe no YouTube também, e eu creio que vai alcançar vidas, vai alcançar almas e famílias que estão precisando dessa palavra, amém? Vamos fazer uma oração? Então você que está aí, você que tem alguém enfermo na tua casa, você que tem alguém aí precisando de uma palavra, você que está passando por lutas conjugais, Você que está passando por dificuldades, desemprego, de repente ali está sofrendo, de depressões ou de momentos difíceis na sua vida, precisando de uma direção, de uma palavra, acompanhe a gente aí que eu creio que Jesus vai falar com você, tá bom? Então vamos orar, vamos fazer um instante de oração. Oramos ao Senhor. Apresenta aí a tua família, o teu lar, os teus entes queridos, a tua vida, os teus caminhos em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai glorioso, neste momento, Jesus querido, Jesus amado, visita essas famílias, papai querido, que estão, Pai amado, me ouvindo neste momento. Aonde a minha voz chegar, Pai amado, Senhor, meu Deus, aonde esta palavra alcançar, que venha falar com famílias, que venha falar com vidas, que venha falar com lares, Senhor, meu Deus. Que esta oração, ó Pai, possa visitar os enfermos, aqueles que estão com entes queridos nos hospitais, Senhor, meu Deus, também, sofrendo de qualquer tipo de enfermidade, Senhor, o Senhor possa trazer a cura, o Senhor possa trazer a libertação para aquele que está no vício, papai. O Senhor possa trazer a libertação, meu Deus, para aquele que está sofrendo, Senhor, meu Deus, Pai amado, para aquele que está aprisionado, Senhor, meu Deus, papai querido, atrás do cárcere, Senhor, meu Deus, também. Senhor, meu Deus, visita, Pai amado, todos aqueles que sofrem de depressão, de síndrome do pânico, aqueles que estão desempregados, Senhor Jesus, que precisam de uma porta de emprego aberta, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tem poder para abrir portas, Senhor, meu Deus, aonde não tem, Senhor, meu Deus, para operar o impossível, Pai amado. Visita, Senhor, aquela mulher que é estéril, ó Pai, Senhor, que não pode ter filhos, papai querido, e que ela venha, Senhor, meu Deus, conceder, Senhor, meu Deus, Pai amado, ali, o sonho de ter um filho, ó Pai. Senhor, meu Deus, visita aquele que tem o sonho de fazer uma faculdade, que tem o sonho de fazer cursos técnicos, prepara as condições e dar a vitória em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós vamos estar trazendo uma palavra aqui, vamos falar um pouco sobre família, Um pouco sobre família, sobre lares, sobre vidas. Sabemos que o diabo, o foco dele é destruir famílias, Satanás, ele quer destruir os lares, destruir as famílias, porque uma família estruturada é muito mais difícil do inimigo destruir, Mas uma família dividida, uma família que não se dá bem, uma família que não tem comunhão, então o adversário, ele tem facilidade de destruir, Ele tem facilidade, muitas das vezes, ali separando, Como a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, ou seja, uma família unida é mais difícil do inimigo conseguir destruir essa família, Porque se um não estiver bem, o outro ajuda a levantar, Por isso a Bíblia manda andar sempre de 2 em 2, pelo menos, Porque se um cair, o outro ajuda a levantar, Então, o foco do inimigo é o quê? É destruir casamentos, destruir lares, destruir famílias,
Ele conseguindo fazer isso, ele vai conseguir trazer revolta para os filhos, ele vai conseguir trazer revolta ali, né, no coração das crianças, do esposo, da esposa que se separou, e ele vai conseguir fazer com que caiam, muitas das vezes, em situações que vai fazer mal para eles, né? Então eu quero deixar aqui uma palavra, irmãos, por esses tempos, né? Eu gosto muito de pregar nessa palavra, por esses tempos, na igreja onde eu estou ali dirigindo, né? A qual Deus me colocou, uma irmã, ela leu essa palavra me impactou muito, porque é uma palavra, irmãos, muito atual. A Bíblia é muito atual, é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então a palavra vai dizer assim, ó: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, está em Provérbios 17, do que a casa cheia de iguarias aonde há desavença. Olha só que palavra, hein? Melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que uma casa cheia de iguarias aonde há desavença, meus irmãos. Não é verdade? Irmãos, não tem coisa mais triste do que um lar aonde está cheio de contendas, de desavenças, de brigas, né, de divisões, aonde muitas das vezes as pessoas não conseguem se sentir bem dentro do próprio lar. Por isso a Bíblia vai dizer aqui em Provérbios 17, mais vale um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que uma casa onde há iguarias e há contendas, né, meus irmãos? Porque, meus irmãos, é tão difícil quando alguém chega do trabalho cansado e chega na casa, um lugar onde é para ser um lugar, um refúgio, né? Onde é para ser um lugar onde ele vai descansar, onde ele vai ali tentar esquecer um pouco a rotina, os problemas, né? E de repente são contendas em cima de contendas, brigas, né? Divisões, e ali aquilo traz um fardo a mais. A pessoa já está cansada, já está exausta, e aquilo se torna mais um peso. Então, às vezes, se torna uma situação insuportável para algumas pessoas, né? Como é difícil quando o casal já não se dá mais bem, quando já não consegue mais conversar, quando já não consegue mais conversar com os filhos e vira uma contenda terrível, tá? Então, se ouvir qualquer barulho aí, não liga não, igreja, tá bom? Os irmãos não ligam, tem bastante criança aí, sempre dá um trabalhinho, né? As crianças é uma benção, mas, enfim. Irmãos, então a palavra é essa que eu quero trazer, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos da visão de Deus, né? Quando eu não era cristão, a minha família estava se destruindo também. O meu lar era brigas, irmãos, discussões, palavrões terríveis. E ali, por mais que nunca teve, assim, agressão mesmo, né? Mas agressões verbais, né? Que machuca às vezes mais que um tapa, né? Mais do que, depende do que você fala, machuca muito a pessoa, né? Tem muitas pessoas que têm ouvido palavras que têm machucado elas, que têm ferido elas com palavras, né? E isso faz muito mal, né, para a alma, realmente é muito difícil. A pessoa fica entristecida, né? O que nós precisamos? Nós precisamos da luz de Cristo para guiar a nossa vida. Quando eu não servia a Deus, o meu lar estava bem destruído, não financeiramente até que a gente conseguia se manter legal, né? Mas na comunhão, não tinha comunhão no lar. Eu não tinha vontade de ficar dentro da minha casa, irmãos, né? Eu chegava do trabalho, eu chegava em casa, assim, final de semana, não via a hora de ir pro bar, colocar ali a bermuda, tirar a camisa e ir pro bar tomar cerveja. Eu não me sentia bem dentro da minha casa, porque minha casa era muitas brigas, muitas discussões, eu já não estava me dando bem ali no lar ali. Então era uma situação muito ruim, né? Uma situação muito, muito complicada. Então assim, irmãos, eu não conhecia Jesus. Quando a pessoa não conhece Jesus, ela dá valor no que não tem valor, sabia? Ela dá valor em coisas que não tem valor algum, ou que o valor é muito pequeno comparado com a família, que é algo de Deus, que é algo celestial, que é algo maravilhoso, entende? Então assim, a paz do Senhor, irmã Rosa, Deus abençoe, tá? Então assim, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? Porque aonde Deus chega, há mudança. Aonde Jesus ele entra na vida de alguém, a pessoa muda, tá? Então o evangelho ele não é de aparência. O evangelho ele é de mudança de vida, mudança de comportamento, irmãos, né?
mudança de comportamento. Eu comecei a caminhar com Jesus, irmãos, e para você ver, eu acho tão interessante que, irmãos, durante muitos anos, irmão, ninguém nunca veio pregar para mim. Eu cresci no berço evangélico, eu conheço a palavra desde criança, mas eu falo assim, na rua, sabe, no meio do convívio dos amigos ali, a qual eu tinha amizade, ninguém nunca pregou evangelho para mim, tá? Ali, muitas das vezes, aonde eu morava na cidade de Biúna, ali no bairro do Paruru, um bairro bem pequenininho. Algumas pessoas aí que é do Face conhecem porque é da minha cidade. Aqui de Piracicaba ninguém nem imagina onde é, né? É um lugar bem pequeno. Irmãos, e ali eu não me lembro de ninguém nunca ter pregado o evangelho para mim. Ninguém nunca me parou na rua e falou assim, olha, irmão, Jesus te ama, Jesus ele quer mudar a tua história. E eu estava ali perdido, irmãos, né? Estava no mundo, né? Nas bebidas, nos vícios, nas coisas que não convém a quem serve a Deus, né, meus irmãos? Então, assim, quando eu conheci Jesus, quando eu fui realmente... Porque uma coisa é ouvir falar de Jesus, outra coisa é conhecer Jesus, irmãos, tá? A gente vê muitas pessoas que ouvem falar de Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas você conhece Jesus? Conhecer Jesus é ter amizade com Ele, é Ele falar com você, é Ele direcionar a tua vida. Irmãos, uma pessoa que ele não está caminhando com Jesus, ele vai tomar decisões erradas na vida dele. Em um momento ou em outro ele vai errar, por quê? Porque é Deus que dá a direção, porque você não sabe o futuro. Tem caminhos que para o homem parece bom, a Bíblia diz, mas que levam à morte. Entende, meus irmãos? Tem caminhos que para mim parece bom, mas que levam à condenação e à morte. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa visão. Tem caminhos que de repente eu vejo... Irmãos, quando eu não servia a Deus, eu não via a hora, como eu disse, eu não me sentia bem dentro de minha casa. Eram brigas, contendas terríveis, discussões, palavrões. E ali, irmão, não tem coisa pior, irmãos, do que as crianças conviver no meio disso. Do que as crianças conviverem no meio de brigas, no meio de contendas, no meio de porfias ali, né? É tão triste, irmãos, revolta as pessoas, né? E irmãos, eu não me sentia bem dentro de minha casa. Então eu pegava e saía para os bares. Então, a Bíblia diz em Provérbios 11 que a balança enganosa é abominação a Deus. O que é balança enganosa, igreja? Glória a Deus, porque a igreja é um grupo de pessoas, nós estamos aqui em mais de 3, 4 pessoas, então nós somos uma igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus, né? Porque Paulo saudou a igreja que está em tua casa. Eu saúdo, meus irmãos, a igreja que está em tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, você que me ouve. Eu creio que essa palavra vai ser edificante. Então a Bíblia diz que Provérbios 11, que a balança enganosa, ela entristece a Deus, ela é abominação para Deus. O que é balança enganosa? Balança enganosa é o que eu estou falando aqui desde o começo desta palavra. É você dar valor no que não tem valor. É você valorizar o que não tem valor, e o que tem um grande valor, nós não valorizarmos. Entende? Isso é a balança enganosa que está em Provérbios 11. Então o que faz isso? O distanciamento de Deus. As escamas nos olhos, como estava nos olhos de Paulo perseguindo a igreja. Não é verdade? Então é isso, meus irmãos. Às vezes quando eu estava no mundo, eu valorizava os amigos do bar. Não que não sejam pessoas legais, eu tenho amizade com alguns até hoje, não é verdade? Tenho amizade com alguns até hoje, muitos são pessoas legais de conversar, pessoas trabalhadoras e tudo mais. Mas eu estava dando valor nas amizades do bar, nas amizades do mundo. Então eu ocupava o meu tempo com os meus amigos e deixava às vezes de dar uma atenção para a minha família. E a minha família estava perecendo. A minha família estava perecendo. De repente os meus filhos queriam ter um contato maior comigo, queriam brincar também, queriam que eu estivesse de repente ali com eles, para conversar com eles, para dar conselhos. A minha esposa de repente queria a minha companhia no lar, queria que eu estivesse dando atenção para ela. Porque, irmãos, muitas das vezes ali, né, eu não pensava duas vezes em pagar bebidas, em ali... E muitas das vezes, irmãos, para levar os meus filhos, de repente, em qualquer lugar, num parquinho, ou para passear em algum lugar, ou para, sei lá, ir no mato pegar manga, não sei, irmãos. Entende? Irmãos, felicidade está nas coisas simples, meus irmãos. Hoje é domingo, né? O pessoal tá com a família aí. Eu quero dizer para você, minha irmã, que felicidade tá nas coisas simples.
Sabia? O povo se engana achando que felicidade é ter, eu preciso de um carrão para mim ter felicidade, eu preciso de uma mansão. Não, você precisa disso para mostrar para os outros que você é feliz. Mas para você ser feliz, você tem que ter paz. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que ter paz, paz dentro de você. Se você vive irritado, se você vive irado, se você vive angustiado, se você vive muitas das vezes nervoso, se você vive descontente, se você vive reclamando, se você vive murmurando, você não está feliz, meu irmão. Não está feliz. Você precisa de Jesus, minha irmã. Nós precisamos de Jesus. Entende? Nós precisamos de Jesus. Porque a felicidade verdadeira, ela vem de dentro. Ela vem de dentro. Não adianta nada eu ir aí no Facebook colocar uma foto sorrindo num lugar bonito, mas com o coração angustiado. Porque aquilo é uma alegria momentânea. Uma festa é uma alegria momentânea, né? Você comprou um carro legal, legal, é bom. Mas aquilo ali vai preencher a tua alma? Irmãos, nós precisamos entender que nada material pode preencher o vazio que é espiritual. Tá entendendo? O que é matéria, o que é espiritual, é espiritual. Se não fosse assim, nós não veríamos atores, artistas, pessoas, empresários, pessoas com depressões, pessoas depressivas, com síndrome do pânico, pessoas tirando a própria vida. Entende, meus irmãos? Então a felicidade está nas coisas simples, a felicidade está em você ter comunhão com tua esposa. Felicidade tá em você ter alegria de brincar com o teu filho, entende? Ter alegria de, sei lá, soltar uma pipa com o teu filho, de conversar com ele, de ter momentos de paz dentro da tua casa. Irmãos? Porque quantas pessoas não têm paz? Meus irmãos? Quantas pessoas... Irmãos, a paz que o Senhor Jesus dá, ela é uma paz que excede o entendimento dos homens. A Bíblia diz que Pedro... A Bíblia não diz que você não vai passar tribulação, né? E a Bíblia não diz também que é porque que você é crente, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. A Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro, a qual ele tinha o corpo cheio de chagas e era um mendigo, um andarilho. E ele morreu e foi para o alto céus, ele foi para o seio de Abraão. E havia um homem rico, né? Um homem rico que morreu e foi para o inferno. Riqueza não tem nada a ver com salvação, irmão. Coisa material não tem nada a ver com salvação. Salvação é algo espiritual, é algo de comunhão com Deus, é algo de você, porque Deus, ele quer riqueza para... Irmãos, glórias. Começa a sentir a presença do meu Pai Celestial. Irmãos, riqueza, irmãos, os frutos do Espírito de Deus... Não é diamante, vai lá em Gálatas. Tá lá os frutos do Espírito Santo. Não é diamante, não é prata, não é ouro. Os frutos do Espírito Santo é amor. É temperança, é longanimidade. Você passar por longas provações, tendo fé, acreditando que seu Deus é maior e vai te dar vitória. Oh, maravilha. Irmãos, riqueza para Deus não é o que os homens pensam. Não é o que é pregado em muitos lugares nesse evangelho maldito da prosperidade, que não levam as pessoas ao arrependimento, que não levam à mudança de vida, que não levam à mudança de caráter. Aleluias! Jesus quer mudar você primeiro. Porque primeiro ele precisa nos moldar como vaso, como barro na mão do oleiro. Aleluias! E depois que ele nos moldar, fazer de nós pessoas melhores, pessoas amorosas, que ama a Deus em primeiro lugar e ama também o nosso próximo, ama a nossa família. Pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo. Pessoas que querem ajudar os irmãos, que querem
que as pessoas também tenham uma mudança de vida para o bem. Isso, meu irmão, é a vontade de Deus. Uma mudança de caráter. Aquele cara que era violento, agora ele vai ser uma pessoa amorosa, uma pessoa mais calma. Aquela pessoa que falava palavrão, que amaldiçoava os filhos, que xingava dentro da casa, não. Agora ele vai abençoar. Agora a língua dele, a boca dele vai ser um canal de bênçãos, vai ser um canal de maravilhas de Deus para a vida das pessoas. Oh, aleluia, glórias a Deus. Jesus está aqui, meus irmãos, morando dentro de mim, e eu creio que quer morar dentro de você também. Glória a Deus, porque a paz que o mundo dá excede, a paz que Jesus dá excede o mundo, excede o entendimento humano. Entende? Felicidade, irmãos. Felicidade não é aparência, felicidade é aqui, ó. É de dentro. Pessoa que é feliz, ela não precisa ficar tentando mostrar para ninguém que é feliz, não. Não precisa ficar tentando mostrar para ninguém que é bem sucedido, não. Se Jesus te abençoou, você não precisa ficar mostrando, irmão. A tua vida mostra, o dia a dia mostra. Entende? Não adianta nada, eu sempre prego isso, meus irmãos. Não adianta nada eu chegar na igreja, pular, sapatear, sair correndo. É gostoso sentir a graça de Deus. Falar em mistérios, profetizar, passar revelações, Deus nos deu o dom. Amém. Amém. Né? Mas se eu sair dali e eu não vivo isso no meu dia a dia, eu não vivo isso no meu trabalho, eu não vivo isso na minha casa, eu sou um hipócrita. Eu estou mentindo para mim mesmo. Eu ainda não fui liberto, ainda não conheci Jesus. Porque quem conhece Jesus não é só na igreja. Quando ele sai dali, Jesus continua dentro dele. Jesus continua guiando ele. Jesus continua falando com ele. Não que ele não vai errar, porque o ser humano comete erros. Mas ele vai ter um entendimento que ele precisa melhorar. Porque o Espírito de Deus está morando nele. Entende? E quem tem o Espírito de Deus não precisa que ninguém fique corrigindo toda hora, não precisa que ninguém fique chamando a atenção dele toda hora, porque o próprio Espírito de Deus o ensina todas as coisas que é a vontade de Deus. Entende? Meus irmãos. Então, meus irmãos, felicidade está nas coisas simples, meus amados, né? Porque como é difícil um lar com contendas. Como é difícil pessoas que às vezes tentam expor uma felicidade na mídia social, mas por dentro tá triste, por dentro tá angustiado, por dentro não se sente realizada, não se sente realizado, sente que está faltando algo. Entende? Salomão, ali em Eclesiastes 2, ele vai dizer assim que ele teve ouro, prata, camelos em abundância, ele teve todo tipo de coisas, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, materiais, madeiras de cedro em abundância. Ele era um homem muito sábio. E de repente ele olha e no texto vai dizer lá em Eclesiastes 2:11, ele vai dizer assim, ó: tudo é vaidade e aflição de espírito, e proveito nenhum tem debaixo do sol. Olha só. Ele vai dizer que tudo era vaidade e aflição de espírito, o homem mais rico que já houve na terra, materialmente falando, Salomão, meus irmãos, meu Deus. Sabedoria dos céus dada por Deus. Ele falou tudo é vaidade. Sabe por que ele falou que tudo é vaidade e aflição de espírito? Que ele percebeu que nada do que ele tinha, que todas as riquezas de ouro, que todas as riquezas materiais não podiam acrescentar para ele um lugar no céu, não podiam escrever o nome dele no livro da vida, não podia dar para ele a vida eterna, meus irmãos. Oh glória! Ele percebeu que quando ele saísse do corpo, ele não ia levar nada, nem o anel do dedo ele ia poder levar, e ainda que levasse, a sua alma voltaria para o pó, e o corpo dele ali, a alma, o corpo voltaria para o pó, e a alma teria que dar conta das suas obras. Então ele percebeu na sua inteligência que ele tinha, que aquilo era vaidade e aflição de espírito. Porque tem pessoas que com pouco é feliz e tem pessoas que com muito é angustiado. Entende?
Ah, irmão Tiago, mas eu tenho sonhos de conquistar. Irmão, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus pode sim te abençoar em todas as áreas, como tem me abençoado, mas não é esse o foco do evangelho. O foco do evangelho, irmãos, é vida eterna. O foco da palavra de Deus é vida com Cristo, é mudança de comportamento, meus irmãos. Não adianta nada se eu não tiver mudança de vida, se eu não tiver mudança de comportamento no meu dia a dia, no meu lar. Quantas pessoas, irmão, que adianta? Tem pregador pregando na casa, espancando os filhos, espancando a esposa, dando mau testemunho. E que evangelho é esse que não tem frutos bons? E que árvore é essa que tem espinhos em vez de frutos maravilhosos? Porque se conhece a árvore pelo seu fruto, meus irmãos. Eu posso pregar bem, Jesus me deu o dom da palavra. Tá em mim. Oh, quebecalabassubecantalabas. Tá em mim o dom da palavra, o Espírito de Deus, mas não adianta nada, meus irmãos. Eu tenho que dar testemunho de vida, eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que amar os meus filhos, a minha esposa. E diga-se de passagem, a Bíblia diz que o marido ame a sua esposa. Você, irmão, que está me ouvindo, que a palavra vai chegar até, irmãos. O marido que ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Olha só. Amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher também deu ao marido a devida benevolência, deu ao marido o devido respeito, o devido amor. Vontade de Deus é nos transformar, é transformar teu filho. A vontade de Deus é transformar a tua família, transformar a tua casa, transformar os seus entes queridos, tirar dos vícios, tirar do mundo, trazer para a vida que é Cristo. 1 João 5, 11 e 12 diz que aquele que tem Jesus tem a vida, aquele que não tem Jesus não tem a vida. Porque está falando de vida eterna, está falando de vida com Deus, está falando de sentir paz, meu irmão. Você que anda aí meio nervoso, meio revoltado aí com a vida, aí com os problemas, meio revoltado, meio transtornado devido às coisas não tá dando muito certo, muitos sonhos que não consegue realizar. Ô meu irmão, você precisa de Jesus, meu amado. Ficar batendo cabeça no mundo, irmãos, a pessoa ficar no mundo, irmãos, é um sofrimento sem fim. É uma angústia. As alegrias do mundo são momentâneas. Aí nosso irmão Emerson, a alegria do mundo é momentânea, meu amado. Não vai satisfazer a alma de ninguém. Não vai trazer a verdadeira felicidade para ninguém. São alegrias momentâneas. Você vai para uma festa, você bebe, você vai para um lago, você nada, você brinca, você come. Mas aquilo passou e dentro de você, cadê a alegria? Cadê a felicidade plena? Cadê, muitas das vezes, ali a verdadeira alegria? A verdadeira alegria você acorda com ela, meu irmão. A verdadeira alegria você acorda com ela. Ela mora dentro de você e o nome dela é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Aleluias. Paz do Senhor, nosso irmão Elias Gonçalves. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Todos que estão ali, nós estamos falando sobre felicidade verdadeira. Os frutos do Espírito Santo não é nada material, não é prata, não é ouro. O fruto do Espírito Santo é amor, meu irmão, é fé, é bondade. Isso é valoroso para Deus, entende? Porque quando Deus chegou na minha vida, irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando Deus chegou na minha vida, quando Deus ele entra na vida de alguém, primeiro ele quer mudar a pessoa, ele quer moldar o vaso, ele quer mudar o caráter da pessoa. Entende? Glória a Deus, irmã Lisande, vamos estar orando sim, mano. Amém? Em nome de Jesus. Ele quer mudar o caráter da pessoa. Deus, ele quer mudar a vida da pessoa. Porque para você abençoar alguém, para você ajudar alguém, primeiro você precisa estar bem. Entende? Primeiro você precisa estar bem espiritualmente, você precisa estar bem em todas as áreas. Deus vai te ajudar. Ele é a luz que alumia o caminho daqueles que o servem. E quem anda na luz não cai no buraco, não tropeça em pedra, porque ele tem uma boa visão de tudo, porque ele caminha na luz de Cristo. Oh, maravilha! Ele caminha na luz do Senhor, meus irmãos. Aquele que caminha na luz, oh glória! Oh, aleluia!
O canto becalabassu becanta labalabasse que decácia. Aquele que caminha na luz, meus irmãos. Oh glória, aleluia. Aquele que caminha na luz enxerga bem. Ele enxerga bem, ele é abençoado. Ele enxerga bem, ele dá valor no que tem valor. O que não tem valor, ele nem perde tempo, meus irmãos. Ele vai dar valor no que tem valor, ele vai dar valor na esposa dele. Ele vai dar valor, porque, irmãos, oh glória, oh Deus, Espírito de Deus falando comigo aqui. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas se iludem. Pessoas aí que assistem as televisões, que assistem as novelas, né? Que assistem os filmes, se ilude com uma felicidade falsa que coloca lá que não. Aí a pessoa tá olhando lá, tá vendo lá, né? Aí a pessoa olha lá, a atriz, o ator fala, minha vida tá ruim. Minha vida tá ruim, o cara tá andando de iate, tá com a modelo, lá não sei o que, minha vida tá ruim. Não, irmão, sua vida não tá ruim não, sua vida é abençoada. Você tem o fôlego de vida, você está se alimentando, você está andando, você consegue trabalhar, você é abençoado. Eu não troco a minha esposa, a minha gordinha, glória a Deus, aleluia, que né, que tá mais fortinha agora, glória a Deus, mas porque me deu 3 filhos, aleluia, né? Quantos irmãos, às vezes a esposa guerreou com o cara 20 anos, 30 anos, guerreou com ele a vida inteira, batalhou do lado dele, deu filhos para ele, aí vem a idade, aí não, ele quer trocar, ele quer uma novinha, né? Quantos pastores corruptos que deixaram a sua esposa, deixaram seus filhos, deixaram o seu casamento que Deus deu, deixaram o que Deus colocou na mão deles, porque se cobiçou pelos olhos da carne, porque a esposa que guerreou com ele talvez não estava mais tão formosa como antes, mas era fiel a ele, mas estava com ele caminhando, mas estava com ele nos momentos difíceis, quando ele não tinha nada, quando ele estava na lona, quando ele estava passando dificuldade, ela guerreou do lado dele, não abandonou, aí agora que está na hora boa, abandona, né? Então são pessoas que estão longe de Deus, irmãos. Não tem o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito de Deus vai moldar você. O Espírito de Deus vai transformar você. Se o Espírito de Deus está na vida de alguém, não precisa que ninguém fique falando para ela, ó filha, você não pode andar com essa roupa aí que tá curta, você não pode ficar expondo os decotes, expondo as carnes. Ninguém vai precisar ficar te corrigindo. O Espírito de Deus que está dentro de você, a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você, porque ele te ama, porque ele zela por você, porque ele quer que você vai morar no céu. Então não precisa ninguém ficar corrigindo. O próprio Espírito Santo fala, não filha, tá curto. Tá apertado, não é do agrado de Deus, Deus não está contente com isso. O Espírito de Deus vai falar em teu coração, né? Vai falar em teu coração. O Espírito de Deus ensina a perdoar, ensina a perdoar. Muda o teu coração, muda o teu caráter, irmãos. Glória a Deus, nós estamos falando aqui, ó, família. Quer ser feliz, irmão? Quer ser feliz, irmã? É caminhar com Jesus. Ninguém pode ser feliz sem Jesus. Ninguém pode ser feliz sem o Senhor. Ninguém pode ser feliz se o dono da vida não estiver com ele. Não tem como ser feliz. Irmãos, eu era uma pessoa angustiada, irmãos. Eu era uma pessoa que eu não me sentia bem dentro de minha casa, era revoltado. Eu não via a hora de chegar final de semana para mim beber, para mim passar a noite inteira ali bebendo e nos ilícitos. E eu não estava nem aí, irmão, não me sentia bem. Jesus transformou, irmãos. Jesus transformou o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. Ele quer mudar, antes dele te abençoar financeiramente, antes dele te abençoar em todas as áreas, primeiro ele quer mudar você, ele quer mudar o teu caráter, ele quer fazer de você uma pessoa amorosa, uma pessoa que perdoa teu irmão, uma pessoa que ama a Deus e ama o teu próximo, principalmente uma pessoa que ama e valoriza a tua própria família. Porque aqueles que não têm cuidado dos teus, principalmente dos da tua família, diz a palavra de Deus, negou a fé e é pior do que o infiel. Pior. Porque o nosso ministério começa na nossa casa, a nossa igreja começa na nossa casa. E não é por força, e não é por violência, mas é joelho dobrado, mas é tratando bem, é falando de Jesus. Vai corrigir às vezes tem que corrigir. Às vezes a gente tem que corrigir. Glória a Deus, aleluia. Mas meu irmão,
Muitas das vezes nós se esquecemos, porque tem pessoas de Deus aí, tem irmãos experientes aí vendo esta live, nós nos esquecemos quantos anos, meu irmão, quantos anos demorou para nós chegar onde chegamos. Nós nos esquecemos, sabia? Nós nos esquecemos. É igual o povo ali que quando estava sendo perseguido pelo exército egípcio. Eles chegam ali no mar, né? Moisés toca ali, Deus abre o mar, eles passam e foi um milagre grandioso, poderoso. Mas quando eles passam do outro lado do mar, 3 dias depois eles estavam murmurando contra Deus. Já tinham esquecido do que Deus fez para eles. Tinham esquecido da grandeza de Deus, do que Deus fez na vida deles. Irmãos, nós fomos transformados. Para mim chegar hoje, ser dirigente, pastor de igreja, irmãos, Deus me moldou demais. Deus me modelou. O vaso quebrou, Deus pegou, moldou de novo. Tirou aquelas pedras que estavam incomodando, Deus tirou. Deus modelou até colocar o azeite. Foi uma trajetória de vida, de lutas, de provações, de lágrimas, para chegar onde chegamos. Para chegar onde eu cheguei hoje, tá dirigindo igreja. Então assim, não tem como. O problema é que nós olhamos às vezes para os nossos filhos, que ainda, de repente, alguém que ainda não está servindo a Deus, porque na minha casa também tem aí uma ovelhinha que ainda não está firme, né? Os demais estão, graças a Deus, mas ainda tem uma ovelhinha ali desgarrada que Jesus vai trazer, em nome de Jesus, que a lã cresceu demais, tapou os olhos e não está enxergando nada, tomando decisões que não é boa. Sabia, irmão? Você tem que ir na igreja, sabia? Não vai nessa ideia de, eu congrego na minha casa mesmo. Da minha casa eu assisto culto, da minha casa eu oro, não preciso de igreja. Precisa sim, você precisa estar na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos. Porque é lá na casa de oração que você vai receber a tua vitória com os irmãos. Ali, porque às vezes você tá fraco. Porque a igreja funciona assim, ó. Às vezes você é uma brasinha que tá apagando. Talvez você tá sem força para orar, tá sem força para jejuar, tá sem força para buscar. Aí você é aquela brasinha que tá apagando. Aí você vai na igreja lá, tem uns irmãos lá que é uma benção, que tá cheio de Deus, né? Que tá cheio de Deus, que tá cheio do poder de Deus. Então quando você se une com eles, aquele fogo te contagia e você também é cheio e volta para tua casa renovado. Oh, maravilha, glória a Deus. Volta para tua casa renovado. Oh, maravilhas. É forte, meus irmãos, a presença de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Entende? Aí a ovelhinha, quando a ovelhinha está distante do aprisco, do cuidado, glória a Deus, o que acontece? A lã cresce, tapa os olhos, aí não enxerga mais nada. Começa a tomar direção errada, decisão errada. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, glória a Jesus. Às vezes, como eu estava falando, nós esquecemos, meus amados. Nós esquecemos, meus irmãos, do que Jesus fez por nós. E não foi da noite para o dia que nós chegamos aonde chegamos. Foi uma trajetória. E às vezes a gente quer que uma pessoa que conheceu Jesus hoje, amanhã ela esteja igual a nós. Aí nós queremos que ela esteja totalmente transformada, que ela esteja já totalmente... Não é assim, é um trabalhar de Deus, é um processo de libertação. É um processo de libertação. Paz do Senhor, nossa irmã Noemi, Deus te abençoe, minha irmã. Nossa irmã Rosa aí está desde o início aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã, tá bom? Que Deus venha te dar tudo, glória a Deus, aleluia, que o Senhor tem de melhor para você, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor não erra, o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando por todos aqui no final dessa live. Quero agradecer a todos que estão aí. Nosso irmão Emerson, não sei como você tá, varão, mas eu sei que Jesus tem um projeto muito lindo na tua vida. Não sei se você tá servindo a Deus ou não tá, mas se não tá, corre servir a Deus, meu irmão. Tá perdendo tempo. Seu lugar é na presença de Deus, a verdadeira alegria, a verdadeira presença que vai te encher de alegria, que vai quebrar essas barreiras que estão travando os teus caminhos para que as coisas não dê certo na tua vida, varão. Vai correndo, adora a Deus. Pastor, já tô indo. Então continua indo, continua adorando, continua buscando, que o Senhor tem promessa, Ele não se esqueceu de você, diz o Senhor, amém? Amém, meu irmão? Essa palavra é para você também. Então, meu irmão, às vezes nós precisamos ter o olhar de Cristo. Quem sabe o que é o olhar de Cristo? Aí eu já vou encerrar a live. Quem sabe o que é o olhar de Cristo? Glória a Deus, aleluia. O olhar de Cristo é o olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia.
Quantas pessoas que não têm misericórdia de ninguém? Eu já vi várias. Quantas pessoas que quando alguém tá fraco, a pessoa tá lá na igreja, vê que aquele irmãozinho tá fraco, fala, ih, aquilo ali sempre foi fogo de palha, aquilo nunca foi crente. Aquele ali vai cair, não tá em pecado, tá errado, tá... Ô, meu irmão, quem te ensinou isso daí? Quem ensinou isso daí para as pessoas? Só pode ter sido Satanás, porque Jesus mandou orar por eles. Jesus mandou orar e amar, e interceder até pelos teus inimigos. Então quando nós vemos alguém fraco, porque, meus irmãos, tem muita pessoa enganada, tem pessoa achando, é igual a parábola do bom samaritano, né? O sacerdote, ele estava passando, ele viu um caído, falou, não, eu estou servindo a Deus. Ele passou reto, falou, não, tem mais coisa para fazer, tá caído ali, não, mas eu estou servindo a Deus. Não, e deixou ali caído o seu irmão, deixou caído o seu irmão, né? Passou o levita, não, eu vou louvar o irmão do lado dele ali caído, não, eu vou louvar, ele está louvando, amém, está fazendo a obra de Deus, é bom, mas e o teu irmão que está caído? Dá as mãos para ele, irmão, dá uma palavra para ele, dá ânimo para ele, fala, não, você vai levantar, meu irmão, você vai levantar. Eu não consigo entender, irmão, como que uma igreja, como que um corpo, eu tô falando aí de todas as igrejas, tá? Não tô aqui pregando placa de igreja, não, os irmãos aí sabem onde eu congrego, glória a Deus, depois vou deixar aqui também o endereço, quem quiser nos visitar, vai lá, nós vamos estar lá, hoje eu vou estar ministrando a palavra de Deus na IPDA do Jardim Glória, vou estar lá com os nossos irmãos, amém? Mas no demais, estamos ali na IPDA do BES, glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus, aleluia, nós precisamos estender as mãos, né? Uma certa vez, irmãos, eu fui numa igreja com uma pessoa, não vou falar quem é, porque a gente tem que ser prudente, mas eu fui numa igreja com uma pessoa e levei essa pessoa para a igreja e o culto foi maravilhoso. Deus usou o pastor lá, tudo foi bênção. Eu era um visitante ali, não fui para ministrar, fui para visitar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, né? E ali aquela pessoa estava no culto e quando acabou o culto, aí uma irmã chegou nela e falou assim, irmã, volta para casa de Deus, tá na hora de você voltar, tá na hora de você estar aqui conosco, porque a gente quer ver você aqui conosco e tal. Aí ela olhou e ficou brava, eu não entendi porque ela ficou brava. Eu falei, não, ela devia ficar feliz. Por que ela ficou brava? Aí quando aquela irmã distanciou um pouquinho, ela falou pra mim, engraçado, quando eu tava aqui era só pedrada, quando eu tava aqui eu não era de Deus, quando eu tava aqui eu tava desviada, quando eu tava aqui tudo que eu fazia tava ruim, quando eu tava aqui eu já tava longe de Deus. E agora quer que eu volte para casa de Deus? Entendeu? Quer dizer, irmão, nós temos que... A fé sem as obras, ela é morta. Se nós amamos os nossos irmãos, nós temos que demonstrar esse amor através de obras. Meu irmão. Então você que está aí, se tem alguém aí na tua igreja, eu sei que tem pessoas de mais de um ministério aqui, se tem alguém aí na tua igreja que de repente você não viu mais ele na igreja, você viu que ele sumiu, você, irmãos, fala lá com o teu pastor, fala, pastor, a irmãzinha que vinha aqui sentava ali, ó o lugar dela ali, ó, ela sentava ali, ela sumiu, ela não tá vindo mais, será que ela tá bem? Será que aconteceu alguma coisa? Porque já aconteceu comigo, de assumir trabalhos, de repente eu ir, né, eu já pastoreei algumas igrejas, 3 igrejas, já pastoreei em 2 ministérios diferentes. E assim, irmãos, e acontece muitas das vezes você ir visitar a pessoa, você vai lá, você não precisa nem pregar, você vai lá, visita a pessoa se alegra, você faz uma oração falando, Jesus, ajuda essa alma, o Senhor é o pastor dessa vida, o Senhor ama esta vida, no outro dia ela está na igreja, vai ver firma na presença de Deus. Quer dizer, a pessoa estava precisando do quê? De uma ajuda, irmãos. Estava precisando, como bom samaritano, estender a mão e falar, não, vou te ajudar. Eu vou te ajudar e depois que você estiver caminhando bem, você ajuda outra pessoa. E a obra de Deus cresce, a obra de Deus prospera. Entende, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus. Eu não consigo entender como um membro de uma igreja some e ninguém sente falta, irmão. Já parou para pensar nisso? Olha os irmãos aí, vai uma palavrinha. Já parou para pensar nisso? É impossível. Biblicamente falando, isso seria impossível. Como assim, irmão Tiago? Vou te mostrar. Biblicamente falando, seria impossível alguém sair da igreja e a igreja não notar, e a igreja não sentir falta, e a igreja não chorar, e a igreja não jejuar por ele, e a igreja não orar por ele. Seria impossível. Porque nós somos um corpo. E como que some uma parte do corpo? Explica pra mim aí. Explica pra mim aí, meus irmãos, né? A família de Cristo que está aqui conosco nessa live. Explica pra mim, irmãos, como que some uma parte do corpo e ninguém nota? Já parou para pensar? Já parou para pensar, irmã Luzia?
Acorda de manhã, a pessoa vai lavar a louça, cadê a mão? Sumiu a mão. E ninguém, ela não nota. Sumiu um dedo, sumiu um pé, sumiu um braço. A pessoa não vai notar? Claro que vai notar, irmãos. É impossível não notar. E nós temos que ter essa percepção, meus amados. Nós temos que ter essa direção, que se alguma parte do corpo sumiu, a igreja tem que sentir falta. Se alguma parte do corpo parou, a igreja tem que orar, tem que jejuar, tem que chorar por essa alma. Orianto quebecalas. A igreja tem que ali, irmãos, buscar a Deus, porque pertence ao corpo. Pertence. Às vezes, meus irmãos, tá faltando nós notar, nós olhar, falar, peraí, sumiu alguém? Peraí, mas cadê? Tá faltando uma parte do corpo. Todos são importantes. Tem alguém doente, tem alguém ferido, tem alguém machucado. O Espírito de Deus vai tratar com essa pessoa, vai ajudar essa pessoa através de nós, que somos servos de Deus. Glória a Deus. Quer ver como toda a parte do corpo é super importante? Se o meu dedo mindinho, pequenininho, né? Olha o tamanho que eu tô. Gordão, né? Se o meu dedo mindinho estiver inflamado, se o meu dedo mindinho estiver cheio de pus, cheio de chagas, o corpo inteiro sente, sim ou não? E agora, igreja? Responde aí, o corpo sente ou não sente? Vamos lá, sim ou não? Sente? O corpo inteiro sente, vai ter ânsia, vai ter náuseas, vai ter ânsia de vômito, vai ter febre. Por causa do mindinho. O corpo inteiro sente. Isso é o corpo de Cristo. Tá ligado. Tá ligado. O corpo inteiro sente. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja séria. Uma igreja de santificação. Uma igreja que ensina a negar a si mesmo. Que ensina a obedecer a Deus. Que ensina a amar os seus irmãos. Que ensina o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho que estão pregando aí de mansão, iate, helicóptero. Isso não é evangelho de Deus não, irmão. Isso daí não é evangelho de Jesus não. Isso daí é o evangelho de Mamon. É o evangelho de Mamon, focado nas coisas terrenas. A Bíblia diz que aquele que só se preocupa com coisas terrenas é o mais miserável dos homens. Porque o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é a espada que ali faz divisão ali entre a alma e o espírito ali, que ela toca na alma, no espírito, que ela transforma de dentro para fora a pessoa. Entende? Isso é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o mindinho estiver inflamado, cheio de pus, o corpo inteiro sente. Por isso que está acontecendo das igrejas não ter mais milagre. Por isso que está acontecendo do poder de Deus começar a diminuir. Por isso que está acontecendo do paralítico não andar mais, do cego não andar mais. Porque a iniquidade, o pecado está entrando aos poucos. Meus irmãos. E se o mindinho tiver inflamado, cheio de pus na comunhão, aqui irmãos, na comunhão do corpo, o corpo inteiro vai ter febre, náuseas, e um corpo doente não consegue fazer nada. Olha só, o mistério do Espírito Santo, reflete nisso, tem pregadores da palavra aí, reflete nisso, varão. Se não é verdade, se tiver inflamado, o corpo inteiro sente. Se o teu dedão do pé tiver inflamado, o teu corpo inteiro sente. Tem náuseas, tem ânsia, tem febre. Entende? Por isso que tem muitas igrejas, por isso que se uma igreja não tiver com um corpo saudável, isso cabe a nós, pastores, ensinar a verdade, pregar a verdade, ensinar a santificação de espírito, alma e corpo, que é a vontade de Deus. Entende? Para que a igreja seja saudável. Saudável, porque um corpo saudável, irmã, se você tiver com um corpo saudável, irmã Rosa, você consegue fazer um monte de coisa, você consegue trabalhar, você consegue limpar a tua casa, você consegue fazer, irmãos, você que está me ouvindo aí, se você tiver com o corpo saudável, você consegue fazer uma caminhada, você consegue ir até o mercado, você consegue trabalhar, você consegue fazer muita coisa boa, mas um corpo doente não faz nada. Um corpo doente só vai ficar de cama. Um corpo doente não tem vigor. Tá? Jesus é o cabeça da igreja. Por que Jesus na igreja de Laodiceia, a Bíblia vai dizer que Jesus sentiu náuseas? Tu não és fria nem quente, disse Jesus, e por ser morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que, meus irmãos, que Jesus sentiu náuseas? Jesus sentiu ânsia de vômito, porque ele é o cabeça da igreja, e como o corpo estava enfermo, então ele que é o cabeça sentiu ânsia.
Porque se o teu corpo está enfermo, você não sente dor de cabeça? Você não sente a febre? Você não sente ânsia de vômito? É assim. Se uma igreja estiver enferma, ela não consegue fazer nada. Não tem como o Espírito de Deus manifestar o poder. Deus até pode, pela misericórdia aqui ou ali, mas não tem como aquela comunhão contagiar, o poder de Deus descer na glória. Por quê? Porque o corpo está enfermo. Primeiro precisa sarar. Primeiro precisa sarar, passar o bálsamo. Primeiro precisa tirar toda a sujeira, toda impureza, salvar. Primeiro precisa trazer aquela pessoa para estar obedecendo a palavra de Deus. Todos os membros ali na comunhão. Aí sim. Aí a glória de Deus desce, Deus faz o paralítico andar, faz o cego enxergar, cura o canceroso, repreende a AIDS. Deus tem poder, meus irmãos. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. Mas precisa ter um corpo saudável. Um corpo saudável vai para a rua evangelizar. Um corpo saudável, glória a Deus, aleluia, tem palavra da verdade. Um corpo saudável faz visita. Um corpo saudável vai ajudar o próximo, vai alimentar o faminto. Um corpo saudável de uma igreja, ele consegue fazer muitas coisas, mas uma igreja doente não consegue fazer. Então o que nós, como dirigente, tem que fazer? Orar a Deus, que Deus dê sabedoria para nós ali ensinar e trazer a igreja para que esteja saudável. Assim também é a nossa casa. Nós precisamos cuidar da nossa casa, orar pelos nossos filhos. Irmão Tiago, meu filho ainda não está na presença de Deus, minha filha ainda não está, mas continua ensinando ele, continua orando por ele. Faz 15 anos que eu estou orando pelo meu marido, ora mais. Continua orando, porque vai chegar uma hora, já viu aquela parábola oh meu Deus, do visitante oportuno? Não, calma aí, eu vou lembrar aqui. Glória a Deus. Tem a parábola do juiz, né? Que o juiz não era justo. E aquela mulher ficava indo toda vez lá pedir para ele, ó, vê minha causa. Vê minha causa. Resolve a minha causa. E o juiz não queria resolver. Falou, não, porque aquele juiz não temia a Deus nem aos homens, a Bíblia diz. Ele não era muito justo. Ele falou, não, eu não quero saber de você. Sai pra lá. Aí ela continuou. Chegou uma hora que aquele juiz injusto viu a causa dela, de tanto ela persistir. Imagina Deus que é justo. Porque Deus é justo. E Deus é lindo na minha e na tua vida. Ele há de ver a tua causa, minha irmã. Ele há de trabalhar na vida dos teus. Ele há de trabalhar na vida da tua família, do teu lar, em nome de Jesus. Amém? Então fica essa palavra. Deus quer mudar o nosso caráter, a nossa vida, porque assim nós vamos ser abençoados, tomar decisões certas, abençoar toda a nossa família, a nossa casa. E vai ser lindo o que Jesus vai fazer, amém? Então quero agradecer a todos, não sei o nome de todos que estão aí, tô vendo alguns aqui, né? Aí, nossa irmã Rosa, irmã Vitória, tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente, obrigado aí por participar, tá bom? Por ouvir essa palavra. Nosso irmão Felipe, parece que eu vi aí, chegou no finalzinho aí, glória a Deus, né? Deus abençoe a todos, então nós vamos fazer uma oração, amém? Nós vamos fazer uma oração. Quero dizer para os irmãos aí, irmãos que estão aí, vai lá no meu canal no YouTube, tá bom? Vai lá no meu canal no YouTube lá, só palavra de Deus e estudo bíblico. Qualquer dúvida doutrinária, qualquer dúvida sobre qualquer questão da Bíblia, você pode estar procurando a gente aí. Vai lá, tá bom? Tem um trabalho. Faz tempo que eu não faço uma live no Face, essa foi uma benção, acho que eu vou subir ela lá pro YouTube, tá bom? Foi uma palavra, eu creio que Deus falou com vocês, falou comigo também. Tá? Que Deus abençoe todos vocês, nossa irmã Tati, Pai do Senhor Tati, Deus abençoe. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração aqui para encerrar. Você vai apresentar a tua família, o teu lar. A palavra hoje foi sobre família, foi sobre felicidade, foi sobre como nós devemos agir, né? Para lidar também ali com nossos filhos, com o nosso lar e sermos abençoados em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer uma oração. Você que puder, vai lá no YouTube, lá, Pastor Tiago Eli IPDA, tá lá, Pastor Tiago Eli IPDA, né? Nós estamos lá com 750 inscritos, amém? Vai lá, nos ajuda lá, que quando a gente tiver 1000 inscritos, a gente vai começar a fazer live, oração, orar pelos dons do Espírito também, tá bom? Então vamos fazer uma oração. A palavra foi sobre família, apresenta a sua família agora, apresenta o teu lar, apresenta a tua causa que tá difícil. O que você pode fazer, você vai fazer, irmão. Mas o que você não consegue fazer, você vai apresentar nas mãos de Deus e Deus vai te ajudar, amém? Deus vai fazer por você. Então vamos orar.
Vamos orar. Liga o teu pensamento com Deus aí. Poderoso Deus, eterno e querido Pai maravilhoso. Jesus querido, Jesus amado, nós apresentamos essas famílias, ó Pai. Nós apresentamos esses lares, Senhor meu Deus. Eu sei, ó Pai, que tem famílias aí nos ouvindo, ó Pai, que ainda tem entes queridos que ainda não estão te servindo, Senhor. Talvez até a pessoa que está ouvindo ainda não está firme com Jesus, mas segura pela mão direita, Senhor meu Deus. Transforma as famílias, transforma os lares, transforma as vidas, quebra toda inveja, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra contrária, palavra de maldição contra essas famílias, que seja repreendido agora pelo sangue de Jesus, que seja queimado agora pelo sangue de Jesus todo mal. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor Jesus, dá a direção, ó Pai, que elas possam caminhar com Jesus, porque o Senhor é a luz que alumia todo aquele que vem ao mundo, o Senhor é a luz que nos direciona para nós sermos vitoriosos, aleluia, vitoriosa minha irmã, vitorioso meu irmão, e contra você minha irmã que serve a Deus, e contra você que nesse momento aí vai levantar suas mãos para o céu e vai aceitar Jesus, falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor tomando conta do meu lar, eu quero o Senhor tomando conta da minha trajetória, eu quero o Senhor tomar conta de mim, Jesus, toma conta da minha família, dos meus filhos, ó Pai. Contra você, meu irmão, que serve a Deus, a macumba não pega, a inveja não pega, a obra contrária, a palavra de maldição não pega. Coloca o nome da boca do sapo, o sapo seca, você engorda e prospera, porque o nosso Deus é maior que toda potestade, que todo principado das trevas. O nosso Deus é muito maior, muito mais poderoso para nos livrar de todo o mal. Aleluias! Que Deus abençoe a todos. Como ministro do Evangelho de Cristo instituído por Deus, eu abençoo a tua vida que está aí nessa live, eu abençoo a tua família em nome de Jesus Cristo, o nome dado acima de todos os nomes. Seja abençoado, que Deus te guie. Um bom domingo, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Vou estar orando também pelos nomes aí que ficaram, amém?